Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta para esta que é a nossa primeira live. Eu digo estamos de volta porque já mandei uma saudação para os irmãos que estão me ouvindo pelas rádios, a partir aqui da 100.7 da região metropolitana do Recife, para boa parte do estado de Pernambuco, e em rede com a Nova Gospel FM 105,9 em Serra Talhada, também pela 100.7 em Ipatinga, Minas Gerais, e também pela Rádio Acorda Bênção, na 92.1, na região metropolitana do Recife, e pela 103.3, a Rádio Acorda Bênção, e pela 92.1, a Rede Cristã Brasil e as plataformas digitais, inclusive pelo Radiosnet, né? E no Play Store, quem já tem o aplicativo da Rádio Acorda Bênção e da Rede Cristã. Lembrando que esta nossa primeira live é a live da ministração da palavra, né? E depois teremos uma segunda live, que será a live da interação com os ouvintes, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está me ouvindo agora pelas rádios, nós estamos também pelo Instagram, né? Estou pelo Instagram e estou pelo Facebook, simultaneamente. Você querendo também ouvir e ver o pastor nesse momento da ministração, é só acessar aí o Facebook Acorda Bênção ou o Instagram Acorda Bênção, tá certo? Em nome de Jesus Cristo. Pastor, não tem um link do programa, do Facebook, nem do Instagram. Eu vou mandar o link dessas duas plataformas no status do WhatsApp agora, para você que deseja assistir, né, o programa, tá certo? Vou mandar o link agora para você que deseja assistir o programa em uma dessas plataformas, ok? Deixa eu só configurar aqui. Essa é a live da ministração da palavra, não era nem para eu estar fazendo esse tipo de coisa, porque eu quero ter esse momento só exclusivamente para a ministração da palavra, lembrando que esse é o conteúdo que vai para o YouTube, né? Mas aí quem depois fica assistindo a mensagem pelo YouTube fica informado também disto. A questão é que toma um tempo meu, né, nesse compartilhamento aqui. Mas eu vou ser prático e rápido. Eu sugiro que vocês se inscrevam no Facebook e no Instagram Acorda Bênção e acione aí a notificação para quando eu entrar ao vivo, você receber a notificação. Já está no status do WhatsApp do programa os links. E também se inscreve no canal do YouTube, porque quando esse conteúdo for para o YouTube, você recebe a notificação também. Ok, amados? E essa é a última coisa que eu vou falar antes da ministração da palavra. Se inscreve na página Plantão Acorda Bênção no Facebook. Me segue no Plantão Plantão Acorda Bênção é a nossa página no Facebook. Facebook Acorda Bênção. Para que eu volte a fazer as ministrações por lá, por gentileza. Preciso de 100 pessoas me seguindo na página Plantão Acorda Bênção, para que eu volte a fazer a transmissão por lá. E pela página fica mais fácil de eu mensurar a audiência, porque aí eu fico sabendo a quantidade de pessoas alcançadas, a quantidade de engajamentos, né? E isso passa a ser interessante para a gente saber até onde a gente está chegando. Não estou recebendo mais informações sobre o Ibope da rádio, mas eu sei que, graças a Deus, a audiência continua firme e forte. Por que isso, pastor? Porque a gente quer que mais pessoas sejam alcançadas com a palavra que ministramos, não é? Como eu disse na abordagem anterior a esta,
De repente a pessoa tem uma perspectiva denominacional, a gente sofre esse mal de, infelizmente, muitas lideranças estarem interpretando a Bíblia ou aplicando a palavra dentro dos seus interesses denominacionais. Não é? Isso é muito perigoso, isso é ruim, porque a pessoa não é seguidora de Cristo, passa a ser seguidora daquela denominação. Isso é complicado. Não é? Isso é até uma contravenção divina, porque a pessoa está indo na mão contrária do que Jesus ensinou. Jesus mandou que fizéssemos discípulos dele, para ele, e não para nós, e não para o nosso sistema denominacional, né? Ao nosso bel prazer. Outro detalhe: não acontece libertação de verdade. Jesus disse que é conhecendo a verdade que seremos libertos. A verdade é a palavra de Deus. Por outro lado, não há satisfação existencial na vida de quem estiver seguindo uma norma denominacional. Jesus disse que, se cremos, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão em nosso interior, em nosso ventre. E esse rio de água viva, ele se refere ao Espírito Santo, que habitaria naqueles que passassem a crer em Jesus Cristo, conforme diz a Escritura Sagrada. Outro detalhe muito importante: Jesus disse a um povo, inclusive usando palavras do profeta Isaías, que aquele povo o honrava com os lábios, o coração estava distante dele e em vão o adoravam, porque seguiam doutrinas de homens. Então, doutrina de homem só nos faz perder tempo. Se a gente segue doutrina de homem, a gente está adorando a Deus em vão, a gente está com o coração distante de Deus e em vão está adorando a Deus. Em resumo, está perdendo tempo. É bronca. E eu estou me lembrando de uma ministração que já fiz, e essa é tão horrível quanto as outras consequências. Porque quando a gente pensa diferente do que diz a Bíblia, dentro daquele princípio, daquela verdade, daquele conceito, daquele valor, a gente está atraindo demonização para nós, porque a gente está pensando diferente de Deus. Lembra que quando Jesus disse aos discípulos que iria para Jerusalém, e lá seria pego, seria maltratado, seria até morto? Pedro chama Jesus à parte e repreende Jesus e diz: mestre, não diga isto contigo, não? Não diga isto de ti mesmo. Aí Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Ora, por que Jesus estava dizendo isso a Pedro? Porque Pedro estava contrariando o propósito da encarnação do Verbo. Pedro estava contrariando. E a gente percebe, pela fala de Jesus, que já não era Pedro, era uma inspiração diabólica. Não é? Contrariando o propósito do Verbo ter se tornado carne. Entende? Que é perigoso contrair a palavra. E agora estou me lembrando também que está escrito em Apocalipse. O Espírito Santo vai trazendo, né, esses versículos. Eu não estava nem pensando em falar isso aqui agora. Que diz que se nós acrescentarmos alguma coisa a esta palavra, será acrescentado os flagelos que estão escritos nela, sobre a nossa vida. E se nós tirarmos o que está escrito nesta palavra, nos será tirado parte da árvore da vida. Então, é perigoso você contrariar a Escritura em seus conceitos, em sua fala, em sua aplicação, em seu ensinamento. E por isso que nós temos procurado ser fiel ao texto sagrado. O máximo que podemos. O máximo que podemos. Glória a Deus. Estamos no capítulo 12 de Romanos, não é? Graças a Deus temos conseguido chegar quase que sem faltar, né, esses dias para
estarmos andando em Romanos, faltando apenas, a partir de hoje, 4 capítulos para terminarmos o livro. Sem pressa, né? Se tiver de ministrar Romanos capítulo 12 em 2 partes, o faremos. O 13, o 14, o 15, o 16. O 15 é bem provável, né? Que é grande o capítulo. Se bem que nós, como já dissemos, não estamos abordando versículo por versículo. Primeiro, que não tem esse cabedal. Segundo, que o tempo não nos permite. E a gente vai na inspiração do divino, tratando de conteúdo que, pela lupa do Espírito Santo, a gente enxerga que é necessário para a nossa vida diária, para a nossa prática, para o nosso comportamento, para as nossas ações, nossas atitudes. Você percebe que a abordagem que eu tenho feito, ela é muito pragmática. Ela é muito pragmática. Trazemos um conteúdo hermenêutico, trazemos um conteúdo apologético, trazemos um conteúdo doutrinário, não é? Mas, pela misericórdia de Deus, nós temos conseguido, pela inspiração do divino, sermos pragmáticos. Não é? Ou seja, são palavras que você ouve para colocá-la em prática, para vivenciá-las. E isso se coaduna com o dizer de Jesus, quando ele falou que as palavras que vos tenho falado são espírito e vida. Glória a Jesus por isso. E é tão assim que eu confesso aos irmãos que quando eu estava relendo Romanos, capítulo 12, para este momento, não tem nem o que falar mais, é só ler Romanos, né? Seria só ler Romanos. Que eu sugiro que vocês leiam. Eu não vou ler, porque o tempo não nos permite. Mas se eu só lesse Romanos 12, eu já me dava por satisfeito na abordagem de agora. Não é? Já me dava por satisfeito, porque o capítulo 12 de Romanos, ele é puramente aconselhável, ele é puramente pragmático. Não tem nem o que você, digamos assim, interpretar. Já está muito explícito, já está muito claro, a ordem já é bem expressa. Por exemplo, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis, pela compaixão de Deus ainda mais, né? Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é uma ordem, isso é um imperativo do apóstolo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é? Ele segue com a sua ordem imperativa. Ele segue com a sua ordem imperativa, dizendo o seguinte: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use o dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. É bem imperativo, é bem pragmático, Paulo. Não é? Continua. O amor seja não fingido. Está vendo? Não tem arrudeio, não. Está mais claro que isso aqui. Aborrecei o mal. Apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor.
Alegrai-vos da esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Que é mais imperativo que isso? Que é mais clareza que é isso? Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai. E não amaldiçoeis. Eu levei uma lapada quando li isso aqui. Ai, doeu. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Até coloquei uma interrogação. Não duvidando, mas percebendo que a unanimidade tem sido uma coisa difícil. Em nosso meio, quem ouviu eu falar de Romanos capítulo 11, está no YouTube já. Está vizinho a essa mensagem do YouTube, está vizinho ao Facebook, no Face, está vizinho ao Instagram, no Instagram, Romanos 11. Eu falei da problemática da igreja evangélica, que hoje a gente parece mais um bocado de gato dentro de um saco do que ovelhas no aprisco. O movimento, inclusive, evangelical nos anos 1900 na Europa, que chega no Brasil em 1902 e que recebe o nome de evangélicos, né, ou de evangélico. O movimento evangelical, que tinha a ideia de unir as mentalidades protestantes, não teve muito êxito, não teve muito sucesso. Se bem que o nome é forte, não é? Mas a gente acaba se distanciando pelo que deveria nos unir, como eu disse na ministração anterior, a palavra, o sangue de Jesus, o Espírito Santo, e uns querem ter mais o Espírito Santo do que outros, uns querem ser mais santos que outros, uns querem ser mais dominadores da verdade ou donos da verdade do que outros. Diga-se de passagem que ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono de Jesus, ninguém é dono da palavra. Mas a gente percebe que há uma intriga teológica, há uma intriga denominacional e há uma intriga de irmãos das mesmas denominações. Misericórdia. Misericórdia. Irmãos das mesmas denominações. Não é? Há divergências doutrinárias. Há divergências pior, que é a divergência sociável. Que é quando o irmão passa pelo outro e não dá a paz, ou um dá a paz e o outro não responde. E muito mais quando não há um amor fraterno, não há um cuidado com o corpo, porque subentende que cada um faz parte do corpo diferente. Eu até disse aos irmãos que ia colocar no status do WhatsApp a mensagem que eu ministrei na igreja Betesda, do pastor Diógenes, inclusive está no YouTube da igreja. Eu vou procurar depois, vou colocar no status do WhatsApp. Fica atento, tá? Dá sempre uma olhadinha lá. A mensagem que eu ministrei, somos um só corpo, que é o que diz inclusive o versículo 5. Somos um só corpo em Cristo. Individualmente somos membros, mas somos membros uns dos outros. Aquilo que Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, 25, que devemos ter igual cuidado um dos outros. E esse cuidado é com os irmãos na fé. Não apenas irmãos da denominação. E como eu disse na ministração anterior, você que é evangélico, você é meu irmão de qualquer denominação que você seja. Uma vez que você é convertido a Jesus Cristo, nós temos o mesmo Espírito Santo, mesmo que você não congregue em denominação nenhuma. Eu estive em um culto recentemente e ministrei em Marcos, capítulo de número, deixa eu lembrar aqui, que
Jesus não está circunscrito a instituição nenhuma. Foi quando ele repreendeu os discípulos que disseram ter visto um homem que em nome de Jesus expulsava demônio, o qual eles proibiram porque o tal homem não os seguia, não seguia Jesus com os discípulos. Ao que Jesus lhes disse: não os proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. E eu ministrei aqui um dos aspectos é que Jesus não está vinculado à instituição. E para a pessoa ser nossa irmã em Cristo, ela não tem que estar com o nome no rol de membro de uma denominação. Tem que ser seguidora de Jesus. Tem que ser seguidora de Jesus. Se segue Jesus, tem o Espírito Santo. Estamos ligados pelo Espírito. Somos irmãos. E uma vez irmãos, é responsabilidade nossa, como nós somos responsabilidade dele. Somos responsabilidade um dos outros. Quem não é convertido a Jesus deve receber uma atenção da gente. Quem não é convertido ao Evangelho deve receber uma atenção da gente, porque é a imagem e a semelhança de Deus. É obra da criação. Não é? Deus não rejeita, Deus não deixa de abençoar, como está escrito em Mateus capítulo 5, que ele abençoa os bons e os maus, os justos e injustos. O seu sol e a sua chuva é para todos. Louvado seja Deus. E nós devemos olhar para essas pessoas que não são convertidas com o olhar de Deus. É por isso que devemos levar-lhes o Evangelho, para que elas se convertam. E se a pessoa já é convertida, aí que arrebenta mesmo. A nossa responsabilidade pelo vínculo fraternal do Espírito que habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, quando eu questionei, quando eu botei a interrogação aqui nesse versículo, minha Bíblia é toda marcada. Deixa eu não sei se a tela dá para mostrar aí. Minha Bíblia é toda marcada. Toda marcada a minha Bíblia. Eu gosto de fazer isso. Até porque eu tenho uma boa memória, aí me ajuda até correlacionar os versículos. Né? Glória a Deus. Aí, ser unânime entre nós, que é uma fala constante de Paulo, inclusive também aqui aos Romanos, é algo que realmente é intrigante, porque, meu Deus, a gente não vê essa unanimidade. A gente não vê essa unanimidade. E por que a gente não vê essa unanimidade? Porque, infelizmente, hoje a gente está vivendo uma evangelização comercial, mercantilista. E aí a turma defende a sua bolacha, defende o seu salário, defende o seu patrimônio. A maioria dos pastores são assim, irmãos. A maioria dos pastores são assim. Defende seu império, defende o seu princípio moneiteísta. Moneiteísta. É triste isso, mas é uma realidade que a gente vive hoje no Evangelho e não é só no Brasil, não. Glória a Deus, que parece não são todos. Não é? Há exceções. Glória a Deus. Continuemos nas falas pragmáticas, diretivas do apóstolo nesse capítulo. Não ambicioneis coisas altas. Precisa explicar isso? Mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível,
quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, ou eu recompensarei, diz o Senhor. Continua a fala diretiva e pragmática do apóstolo, que não precisa estar explicando isso. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Tá vendo, irmão? Tá muito claro. A gente pode até trazer um comentário, uma ilustração e tal, mas já me daria por conformado se eu terminasse isso aqui. Eu penso que você também. Mas eu preciso de dar uma nota aqui para os irmãos. Aí eu senti necessidade de fazer isso. E se eu sentir pelo Espírito a necessidade de voltar a esses versículos todos aqui e trazer alguma observação, eu farei. O Senhor nos capacitará. Mas a inspiração que eu recebi foi para pontuar que, principalmente vocês, nós, pentecostais, que vivemos atrás de uma palavra, é muito bom. Não estou dizendo que não é. Quando a gente quer ouvir Deus falar através de alguém, através do dom da profecia, a gente vai para uma igreja, vai para um culto, e a gente que é pentecostal, né, quer que haja um alarido de língua estranha e alguém se levante e diga: mulher, eis que eu digo para ti, homem, eis que eu falo contigo. Ou então vem a nós, se dirige a nós e segura na mão e coisa e tal, aquele movimento que nós pentecostais costumamos ver, queremos que aconteça, a gente fica naquela ansiedade. E por mais que a gente tenha o conhecimento e às vezes até critique quem vive nessa ânsia, mas a gente fica também, às vezes, eu confesso que muitas vezes eu fico querendo: Deus, fala comigo. Né? Só que aí eu fico: Deus, fala comigo, mas fala através da palavra. E claro, se Deus levantar a pessoa e dizer: isso que eu digo para ti, aleluia, sendo Deus, eu vou vibrar aqui só com isso. Né? Eu vivi uma experiência recentemente, eu não fui para o culto à noite, no domingo, e resolvi ficar em casa e fui orar. E ali no altar que eu tenho em casa, o altar que eu digo é um lugar onde eu costumo orar sempre. Sugiro que você tenha um altar em casa. Aquele cantinho que você deve estar sempre ali de joelhos. Eu me lembro que eu fui fazer uma visita a um casal de irmãos em Jaboatão uma vez, e ele: pastor, vem aqui. E ele disse, ele me levou para o quarto dele, lugar muito, meu Deus, sagrado, né, por conta da intimidade dele com a esposa, e mais sagrado porque ele disse assim: pastor, aqui é o meu altar. Se eu falar de altar em casa, eu quero lhe mostrar o meu altar. Né? Era o lugar onde ele orava com a esposa dele, esse irmão. Não sei se esse irmão é vivo ainda. Né? Eu fiquei muito feliz com aquilo. E aí eu orei e tal, e quando eu me levantei, eu fiquei com a sede de ouvir uma palavra: Senhor, fala comigo. Eu estou orando: Deus, fala comigo, mas Ele sabe como falar comigo. Senhor, me dá uma direção, estou precisando de direção para a minha vida, para essa área, para essa outra área. Fala comigo, Senhor. E aí eu estava em casa, aí eu fui ligar a TV em alguns programas de culto, né, que são transmitidos. Aí liguei em uma. Foi massa, o pastor estava falando das experiências que teve, sua viagem à Terra Santa, mas ainda não foi aquilo. Aí coloquei outro, estava tendo um congresso de jovens, eu achei o pregador muito seco. Aí eu botei em outro e aí eu
achei um, e quando eu conectei no YouTube, a palavra do pastor, irmão, veio como que não foi do pastor, foi de Deus, né? Veio como uma espada para o meu coração. E aí voltei a me banhar em lágrimas, como tinha feito quando estava orando. E ali fiquei sentado no sofá, escutando o culto até o fim, que por sinal terminou até mais tarde. Era celebração de 21 anos da denominação. Eu já acompanho esse pastor, gosto muito de ouvi-lo, né? Da comunidade das nações. Eu não lembro o nome do pastor agora. Aí Deus falou comigo ali, irmão, e foi do começo ao fim, sabe? Do momento que eu comecei a assistir ao fim, Deus falando comigo e eu recebendo ali aquela palavra. Oh, glória a Deus, o céu desceu lá na sala de casa. Foi muito massa, foi muito bacana. E o pastor nem sabe, né? Tinha uma multidão de pessoas lá no templo, mas de repente nem sabe que Deus estava falando com uma pessoa sozinho em uma sala. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, essa palavra que eu quero dar aqui é para você que de repente vive querendo assim que Deus use um vaso, um instrumento, alguém profecia. É bom ter cuidado com isso. É bom ter cuidado, tá? Não estou dizendo que Deus não usa. Deus usa, Deus usa. Sou pentecostal porque creio nisso. Outra coisa. Muita gente ligava para mim, desde a época da Rádio Tamandaré, e aqui no Acorda da Bênção, na Evangélica. Pastor, me dá um versículo. Aí eu sempre orientei os irmãos, eu prefiro lhe ouvir. O que é que você está passando, o que é que está acontecendo, para dar uma orientação à luz da Bíblia para você. Esse negócio de me dar um versículo, é caixinha de promessa, né? Que antes tinha muitas caixinhas de promessa nos estúdios das rádios. Eu acho que eu fui uma influência muito grande para acabar com isso. Caixinha de promessa, me dá um versículo. Mas, irmão, não é por aí. Já teve gente que queria saber se estava grávida, pedindo um versículo. Diz, Bessa, não é assim que você sabe se está grávida. Você tem que fazer ou exame de farmácia, ou fazer exame de sangue, enfim, para saber se está grávida. Não, eu quero versículo para saber se meu marido vai voltar. Bom, não tem nenhum versículo na Bíblia que diga que o marido, que a mulher que foi embora vai voltar. Não tem nenhum versículo que diga que o noivo, a noiva é de Deus, que não é. Não existe isso, irmão. Então, não é, eu vou abrir a Bíblia e ver, Jesus mandou escolher esse daqui para ver. Não é por aí que a Bíblia deve ser usada. Não é assim que a Bíblia deve ser usada. E glória a Deus, parece que algumas pessoas se reeducaram e pararam de pedir versículos. Não sei se aborreceram, não é? Mas eu tenho o papel aqui de ensinar. Eu tenho um ministério muito árduo. O meu ministério não é nem de educar. Meu ministério é de reeducar. É pior ainda, porque é corrigir conceitos que estão enraizados nas pessoas, infelizmente errado. Aí quem não está aberto para a verdade, não se deixa reeducar. É complicado. Educar já é complicado. Reeducar, que é corrigir o que foi educado errado, é mais complicado. Você cai na antipatia. E eu me lembro que quando eu comecei na Rádio Tamandaré, eu caí na antipatia de muita gente. Eu só passei a ser um dos pastores muito queridos, talvez até o mais em um determinado momento, né, que despertou inveja de muita gente. Não sei porquê. Mas porque a gente era muito procurado, solicitado, né? Quando me colocaram de madrugada, e aí era só palavra e oração, tinha atendimento aos ouvintes, tinha aconselhamento pastoral, mas tinha a palavra, mãe da unção em oração, e aí era milagre até umas horas, e a turma ligava, os irmãos ligavam até em outros horários para testemunhar o que tinha recebido de Deus na madrugada, orando conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Até que depois alguém se levantou, fez a cabeça do homem, o homem me demitiu, mas foi no tempo de Deus, eu vim para cá, que estou. No tempo que eu estou falando isso aqui para vocês, já se passaram
17 anos, 1 mês e precisamente 18 dias hoje, dia 3 de julho de 2024, glória a Deus. E estamos aqui, saqueando o inferno, povoando o céu, com mais de 679 conversões. Mas eu me tornei uma pessoa muito antipática, porque o pessoal ligava para duas coisas que me incomodavam muito. Uma era para estar pedindo versículo, outra era para estar mandando alô para 10, para 20. Aí depois ligava outras pessoas, mandando alô para as mesmas pessoas, depois ligava outra, eu digo, irmão, o programa de rádio é muito caro, lá eu era funcionário, aqui eu pago. Aqui eu pago a rádio. Inclusive, se você sentir de Deus de ofertar, de colaborar, entre em contato comigo pelo WhatsApp, DDD 81 98720 4989. Em nome de Jesus, me ajuda. Né? Aí aconteceu de eu dizer, bom, rádio é caro, porque antes de eu ir para aquela emissora, eu já tinha passado aqui pela Evangélica, já passei por outras emissoras, e é caro. Eu pago caro para estar aqui 2 horas no ar. Não é? Eu pago caro por estar 2 horas aqui no ar. Aí eu dizia aos irmãos, ó, não é para isso. E esse negócio de pedir versículo, irmão, não é por aí. Não é? Então o ideal é você ler a Bíblia sistematicamente. Se você quer uma palavra, ouve, espera a pregação, espera o ensinamento, Deus vai falar contigo. Ou então, vamos conversar, não quer falar em aberto, no ar, fala em off, fala em particular, vem aqui, eu atendo, aconselho, orienta à luz da Bíblia. Dou a direção à luz da Escritura. Porque às vezes o que falta na pessoa é uma orientação bíblica. Tem muitas ovelhas perdidas, infelizmente, porque nas igrejas não se prega princípios bíblicos. Se prega, e hoje está mais do que nunca assim, mensagens sugestivas, agora é coach, não, agora é coach. Antes era só mensagem sugestiva, antes era só movimento, era só o pessoal da glória, era só o pessoal dizer aleluia, era só gritaria, era só para movimento, língua estranha. Orientação bíblica, princípios bíblicos, faltou e falta muito nos dias de hoje. Os pregadores parece que não leem o livro de Jó da forma teológica que o livro de Jó é. Só lê o livro de Jó para dramatizar e sensibilizar as pessoas. Por que eu estou falando do livro de Jó assim, irmãos? Porque o livro de Jó é o livro mais teológico do Velho Testamento. E foi lendo o livro de Jó que eu captei o seguinte princípio. Anota aí. Para cada princípio divino obedecido, há uma bênção. Como para cada princípio desobedecido, transgredido, há maldição. Aí você diz, pastor, não precisa nem ler o livro de Jó para saber disso, porque Deuteronômio 28 diz que se eu ouvir a voz do Senhor e obedecer, as bênçãos me alcançarão. Glória a Deus. Mas eu estou me referindo ao livro de Jó. Porque aí você vê pontualmente Jó tratando disso, Deus tratando disso no livro de Jó. Então, voltando aqui a Romanos 12, se você quer direção de Deus para a sua vida, Deus pode usar um irmão na profecia, que a gente chama de profecia, né? Mas a profecia não é para vaticinar. Interessante que quando a gente fala de profecia, à luz da Bíblia, profecia não é para vaticinar. Profecia é para consolo, exortação e edificação. Profecia é para consolo, exortação e edificação. Não é para vaticinar. Não é? O que normalmente acontece, que a gente chama de profecia, é a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento, uma manifestação em conjunto. De palavra da sabedoria e palavra do conhecimento são dois dons que se manifestam em conjunto, porque a palavra da sabedoria é Deus dizendo, faça assim. Aí diz a pessoa, faça assim. Aí a pessoa faz, e quando Deus manda você fazer, dá certo. Aleluia.
E a palavra do conhecimento é Deus revelando o oculto do passado, do presente, que se for eu para você, eu não sei, eu não vivo com você. Mas Deus passa a me revelar, e o futuro, que Deus traz para o momento, traz o passado, o presente, porque eu não lhe conheço, não vivo com você, mas aí é tratado de situação que está acontecendo na sua vida, e você, como é que o pastor Amaro sabe? Estou dando um exemplo. Como é que o irmão sabe, a irmã sabe? É Deus revelando, é Deus trazendo, isso é a palavra do conhecimento. E o futuro, que aí o futuro, ó irmão, o passado eu poderia até saber se eu ler sua biografia, não é? Alguém me falar de você, poderia até saber. O presente, alguém da sua família me dizer, alguém da sua proximidade me dizer. Mas e o futuro? E o futuro só Deus. Aleluia. Mas na manifestação da palavra do conhecimento, é Deus trazendo, através de uma pessoa, esses tempos da tua vida. Aí, junto com isso, vem a palavra da sabedoria, que é a direção de Deus, dizendo, haja assim, haja assado, se comporta assim, faça assado. Aí, pastor, mas existe o vaticínio. Mas existe o vaticínio. Aí a gente, pentecostalmente, se aculturou a chamar de profecia. Né? Mas ainda assim é a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento manifestos juntos. Deus pode usar alguém nisso? Pode. A palavra de Deus nos diz que os dons, né, são manifestados. São essas coisas que faltam ser ensinadas nas igrejas. Eu duvido que tu ouvisse isso falado assim na tua igreja algum dia. Se ouviu, glória a Deus. Teu pastor é uma benção. Teu professor de escola dominical é outra benção. Mas eu duvido que você ouviu assim. Você ouve assim aqui no Acorda da Bênção, pela misericórdia. 1 Coríntios 12. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé. Amém? E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, que é a manifestação em conjunta da palavra da sabedoria e do conhecimento. Aí é onde acontece o vaticínio. Inclusive, algumas pessoas falam de dom de revelação, que não existe dom de revelação. Existem os dons verbais, falar em línguas, interpretar as línguas, e a profecia, tá? Que é a fala, que vem pela palavra. Os dons de revelação é uma classificação de dons, como palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento dos espíritos. Dom de revelação é uma categoria, é uma classificação dos dons, e não um dom propriamente dito. Como os dons de poder, que são os dons da fé, os dons de curar e os dons de operação de maravilhas. São 3 classes de dons. Amém? Se você já ouviu falar da sua igreja, não é possível, né? Entende, irmãos? Aí veja o versículo 11 de 1 Coríntios 12. Mais um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, pode acontecer? Pode. Mas se você quer experimentar qual é a boa, perfeita, santa, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, o princípio aqui é você dedicar-se a Deus. Entende, irmão? Aí é um preço mais caro, né? A gente quer a mamata, a gente quer um pepeito, a gente quer dar bocainha, a gente quer facilidade, a gente quer tudo sem esforço. É melhor, né, ir para um ciclo de oração que ninguém conhece, para Deus falar comigo, para eu saber o que é que Deus quer, oh meu Deus, o Senhor vai resolver, o Senhor vai evitar. É mais fácil assim, né? Não é mais fácil? Não é? A gente mistifica isso, né? Eu vou para um lugar que ninguém me conhece para Deus falar comigo, e precisa disso.
Ou então só acreditar que é Deus falando se houver uma língua estranha. Se não houver língua estranha, Deus não falou. Não, o Siri tem que cantar e o cara tem que baixar. É. Tem que haver essa coisa. Siri canta, cara baixou para que seja Deus. Mas só até brinca com isso, né? Eu estou dando assim para você entender que fica o pessoal com essas brincadeira falando isso, que é para entender que, poxa, tem que ter língua estranha. Já Paulo diz que língua estranha é sinal para os incrédulos. Tem que ter cuidado. Língua estranha é sinal para o incrédulo. Para os infiéis, aliás, Paulo disse. Né? Voltando aqui em Coríntios. Né? Paulo diz que é um sinal para os infiéis. É complicado, irmão. Quando você fala essas coisas, aí o pessoal lhe chama de cru. Né? 1 Coríntios 14, verso 22. De sorte que as línguas estranhas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. A profecia aqui é a palavra de Deus. A Escritura Sagrada, cujo propósito é consolo, exortação e edificação. Para terminar esta abordagem, quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida? Não precisa tu estar indo buscar através de um profeta, de uma pessoa que o tempo acho que não permite eu explicar isso aqui, não é? Que tem aquela sensibilidade espiritual, e a gente sabe que Deus usa. Tem gente que tem a sensibilidade espiritual, parece que está ligado no céu 24 horas. Eu conheço pessoas assim, que são muito sensíveis de Deus e, poxa, são pessoas que a gente percebe, Deus usa. Eu acho que você conhece alguém assim. Mas você quer uma direção de Deus para a tua vida, você está indo na casa dessa pessoa. Você está consultando isso, irmão. Quer experimentar qual é a vontade de Deus para a tua vida? Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na Bíblia, eu orientei muito a Bíblia na linguagem de hoje, mas eu parei de orientar porque tem um versículo lá que está traduzido errado. Mas nesse versículo na Bíblia linguagem de hoje, manda que, diz assim, seja dedicado ao serviço de Deus. E eu quero dizer isso a você. Quer sensibilidade espiritual? Ore mais. Jejue. Participe dos cultos. Se envolva na obra da evangelização, da visitação. Amém? Em minimizar o sofrimento do outro. Se articule em ajudar as pessoas. O conjunto disso vai gerar sensibilidade espiritual em você. E essa sensibilidade espiritual faz você estar conectado com o Senhor. E aí a vontade do Senhor, ela vai fluindo, aleluia, na tua vida. Ela vai fluindo. Oh, glória, eu estou recebendo isso aqui, Senhor. Mais uma vez. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso aqui é uma chamada a rever os conceitos, a se reeducar, a coadunar sua linguagem, seus pensamentos e suas atitudes e ações, comportamento à luz da Escritura Sagrada. À luz da Escritura Sagrada. É uma chamada a viver em comunhão com Deus, em santidade. Não existe comunhão com Deus sem santidade. E nesta comunhão, é aquilo que Deus disse a Abraão, estou me lembrando agora pelo Espírito Santo. Anda na minha presença e ser perfeito. Não é ser perfeito para andar na minha presença. Deus disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E aí vai fluir a vontade de Deus para a tua vida. Amém? Esta palavra falou ao seu coração, de certa forma lhe alegrou, foi a voz do pastor Amaro. Mas se ela impactou você, se ela está ajudando você a mudar muita coisa em sua vida e lhe fazer evoluir espiritualmente, foi a voz de Deus, foi a voz do divino. Amém? Que Deus abençoe vocês, em nome de
Jesus Cristo, eu volto para a segunda live, a live da interação. Paz do Senhor.